E se eu te dissesse que seu maior obstáculo, aquela limitação que te entristece, que te faz sentir menor que os outros, é na verdade uma mensagem divina sobre sua verdadeira missão na vida? Aquela dificuldade que você enfrenta desde criança, que te faz se sentir diferente dos outros. Quero que você saiba que ao final deste vídeo, compartilharei uma oração poderosa de transmutação divina. Uma oração que vai te ajudar a enxergar suas limitações através dos olhos de Deus, transformando aquilo que você vê como obstáculo em seu maior propósito. E se eu te revelasse que ela não é uma punição, mas sim um presente de Deus estrategicamente colocado em sua vida? Sabe, enquanto muitas pessoas descobrem seus talentos naturais na infância, outras vivem uma experiência completamente diferente. Elas crescem se sentindo inadequadas, como se houvesse algo errado com elas. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e filósofo, escreveu: "O impedimento da ação promove a ação. O que está no caminho torna-se o caminho." Veja, no nosso mundo moderno, isso significa que aquele problema que te impede de ser normal como os outros, seja ansiedade, dificuldade de socialização ou qualquer outra limitação, pode ser exatamente o mapa que Deus deixou para você encontrar seu propósito. Em 1950, uma médica olhou para uma pequena criança de apenas 3 anos e disse para sua mãe: "Ela nunca falará, nunca terá uma vida normal. O melhor é interná-la em uma instituição psiquiátrica." O nome dessa criança? Temple Grandin. Diagnosticada com autismo severo numa época em que quase nada se sabia sobre essa condição, Temple não falava, gritava constantemente e evitava qualquer contato humano. Muitos a consideravam uma causa perdida. Mas aquilo que todos viam como uma limitação devastadora se transformou em seu maior dom. Temple descobriu que sua forma única de pensar, em imagens como um filme constante em sua mente, lhe permitia entender algo que ninguém mais conseguia: o comportamento dos animais. Ela percebia detalhes que escapavam aos outros, sentia o que os animais sentiam, compreendia seus medos e aflições. Hoje, Temple Grandin é uma das cientistas mais respeitadas do mundo. Suas invenções revolucionaram o tratamento humanitário de animais em fazendas e revolucionou nossa compreensão do autismo. Ela se tornou professora universitária, escritora de best-sellers, e foi eleita uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. O que os médicos viam como uma sentença de incapacidade, Deus transformou em um propósito único e poderoso. Temple não apenas superou suas limitações, ela as transformou em sua maior força. Isso me faz lembrar a passagem bíblica, em 2 Coríntios 12, 9, onde Paulo escreve: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Imagine isso. Um executivo hoje, lutando com ansiedade em apresentações importantes, descobrindo que essa mesma sensibilidade o torna excepcionalmente empático com sua equipe. Ou uma professora que, por suas próprias dificuldades de aprendizado, na infância, desenvolve métodos únicos de ensino que transformam a vida de centros de crianças. Daqui a pouco, vou te revelar 3 sinais divinos que provam que seu obstáculo é, na verdade, sua missão. E ao final deste vídeo, vou compartilhar uma oração poderosa de libertação e propósito que vai te ajudar a enxergar suas limitações através dos olhos de Deus. O filósofo Sêneca disse: "Toda dificuldade é uma oportunidade." No mundo atual, pense em como grandes empresas nasceram de limitações. O fundador da dislexia forte, Richard Branson, transformou sua dislexia em um império empresarial focado em comunicação visual e experiências únicas. Antes de continuarmos, preciso que você faça algo fundamental. Deixe um comentário agora com a palavra ressignificar. Este não é apenas um comentário.
é seu compromisso espiritual com a transformação que Deus quer operar em sua vida hoje. Cada vez que alguém comenta, esta mensagem alcança outra pessoa que, assim como você, precisa descobrir o propósito divino em suas limitações. Ative também o sininho e se inscreva no canal. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm usado nossos vídeos como um verdadeiro apoio espiritual em momentos de dúvida e angústia. Em um mundo que só valoriza a perfeição, precisamos espalhar a verdade de que Deus usa justamente nossas imperfeições para realizar sua obra. E por favor, deixe seu like. Não é sobre números, é sobre permitir que o YouTube leve esta mensagem de esperança para outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Prepare seu coração, porque daqui a pouco vou te revelar como identificar os sinais que Deus deixou em sua vida e como suas limitações são, na verdade, seu maior presente divino. Existe uma passagem fascinante no livro de Êxodo que poucos realmente compreendem. Quando Deus chama Moisés para liderar seu povo, Moisés responde: Senhor, eu tenho dificuldade de fala. Hoje, especialistas acreditam que Moisés provavelmente tinha gagueira ou algum outro impedimento de fala. E o que Deus responde? Quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Vejam como isso se aplica à nossa vida hoje. Imagine um jovem profissional chamado Ricardo, que trabalha como desenvolvedor de software. Desde criança, ele luta com ansiedade social. Nas reuniões de equipe, sua voz treme e seu coração dispara. Por anos, ele viu isso como uma maldição, algo que o impedia de crescer na carreira. Mas um dia, algo extraordinário aconteceu. Ricardo percebeu que sua dificuldade em interagir pessoalmente o tornava excepcionalmente focado no código, na solução de problemas complexos. Enquanto outros desenvolvedores se dispersavam em longas reuniões, ele encontrava soluções elegantes no silêncio de sua concentração. O filósofo grego Epicteto, que nasceu escravo e tinha uma deficiência física, escreveu: Não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação deles. Ele transformou suas próprias limitações em uma das maiores escolas de filosofia da história, ensinando que nossas maiores dificuldades podem ser nossas maiores professoras. Daqui a pouco, vou te revelar como identificar o padrão divino escondido em suas próprias limitações. Mas antes, preciso te contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre seus obstáculos. Você já percebeu como Deus frequentemente escolhe pessoas com aparentes limitações para realizar seus maiores propósitos? Pense em Davi, um simples pastor de ovelhas, pequeno demais para a armadura de guerra. Quem diria que justamente sua aparente fragilidade seria a chave para derrotar Golias? No mundo moderno, vemos esse padrão se repetindo constantemente. Pense em uma enfermeira que conheci, chamada Marina. Ela sofria de um transtorno obsessivo-compulsivo que a fazia verificar tudo múltiplas vezes. Por anos ela lutou contra isso, se sentindo defeituosa. Até que percebeu, sua atenção meticulosa aos detalhes estava salvando vidas na UTI. O que ela via como um defeito era, na verdade, um dom divino para seu propósito. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Quando aplicamos isso ao nosso dia a dia, começamos a entender. Aquilo que o mundo vê como fraqueza pode ser exatamente o que Deus planejou usar para a sua glória. Existe um fenômeno fascinante que os cientistas chamam de neuroplasticidade compensatória. Quando uma parte do cérebro enfrenta limitações, outras áreas se desenvolvem de maneira extraordinária. É como se Deus tivesse programado em nossa própria biologia um princípio espiritual profundo. Toda limitação carrega consigo um dom especial. O rei Salomão, considerado o homem mais sábio que já viveu, escreveu em Eclesiastes 7:14: No dia da prosperidade, alegre-se, mas no dia da adversidade, considere.
Esta passagem tem um significado muito mais profundo do que parece. No nosso contexto atual, significa que devemos olhar atentamente para nossas adversidades. Elas contêm mensagens divinas sobre nosso propósito. Deixa eu te contar sobre Ana, uma psicóloga que conheci. Durante toda a sua infância, ela foi considerada sensível demais. Chorava facilmente, sentia profundamente as emoções dos outros, tinha dificuldade de assistir notícias tristes. Seus pais e professores constantemente diziam que ela precisava endurecer. Mas hoje, em seu consultório, essa mesma hipersensibilidade se tornou seu maior dom. Ela consegue perceber nuances emocionais que outros profissionais deixam passar. Seus pacientes frequentemente dizem: "É como se você pudesse ler minha alma." O filósofo Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração, escreveu: "Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos." No mundo atual, isso significa que suas limitações não são acidentes, são convites divinos para desenvolver habilidades únicas. E aqui está o primeiro sinal divino. Quando uma limitação persiste em sua vida, apesar de todos os seus esforços para superá-la, observe atentamente qual dom especial ela desenvolveu em você. Que sensibilidade única essa dificuldade te trouxe? Que habilidade especial você desenvolveu para compensá-la? Daqui a pouco, vou te revelar o segundo sinal divino, que vai te mostrar como identificar o padrão sagrado em suas dificuldades. E não se esqueça que, ao final, compartilharei aquela oração especial de transmutação que vai te ajudar a ver suas limitações através dos olhos do Criador. Mas antes, preciso te contar algo surpreendente sobre como Deus usa nossas maiores fraquezas. No livro de Gênesis encontramos a história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos e depois preso injustamente. Durante anos, ele deve ter se perguntado: por que, Deus? Por que tantos obstáculos? Mas foi exatamente sua experiência, nas masmorras do Egito, que o preparou para se tornar o segundo homem mais poderoso daquela nação e salvar milhares de vidas. Pense em Carlos, um contador que conheci recentemente. Desde criança, ele lutava com TDAH. Na escola, era chamado de distraído, desorganizado. Mas essa mesma mente que não conseguia se concentrar em uma tarefa, desenvolveu uma capacidade extraordinária de identificar padrões complexos em números e dados que outros nunca perceberiam. Hoje ele é especialista em detectar fraudes financeiras, salvando empresas de prejuízos milionários. O filósofo Nietzsche escreveu: "O que não me mata, me fortalece." Mas veja bem, não é apenas sobre ficar mais forte, é sobre desenvolver uma força única, que somente suas limitações específicas poderiam criar. E aqui está o segundo sinal divino. Observe como suas limitações moldaram sua forma única de resolver problemas. Aquilo que você desenvolveu para compensar suas dificuldades frequentemente se torna sua maior contribuição para o mundo. Em Isaías 45:3, Deus promete: "Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas escondidas nos lugares secretos." No contexto atual, isso significa que suas maiores dádivas frequentemente estão escondidas dentro de seus maiores desafios. Pense em Helena, uma professora de matemática que conheci. Ela tinha uma grave dificuldade de aprendizado na infância, mas foi justamente essa luta que a fez desenvolver métodos únicos de ensino. Hoje, ela é especialista em ajudar alunos com dificuldades semelhantes, transformando aqueles que todos consideram ruins em matemática em estudantes confiantes. Em breve, na nossa oração especial de transmutação, vamos pedir a Deus que revele os tesouros escondidos em suas próprias limitações. Mas antes, preciso te mostrar o terceiro e mais poderoso sinal divino.
O grande estoico Marco Aurélio ensinou: o que parece ser um obstáculo em nosso caminho, frequentemente é o caminho em si. Imagine um cirurgião que desenvolve tremor nas mãos, uma aparente tragédia em sua profissão. Mas essa mesma condição o leva a se especializar em tecnologia robótica para cirurgias, revolucionando sua área e ajudando milhares de outros médicos. Há uma passagem intrigante em 2 Coríntios 4:7 que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É fascinante como isso se aplica ao nosso tema. Nossas rachaduras, nossas imperfeições, são exatamente onde a luz divina brilha com mais força. E aqui está o terceiro sinal divino. Quando sua limitação te faz desenvolver uma compaixão única por um grupo específico de pessoas, preste muita atenção. Ali está uma pista divina sobre sua missão. Deixa eu te contar sobre Roberto, um empresário que conheci. Ele sofria de uma grave fobia social na adolescência. Era tão intenso que mal conseguia sair de casa. Anos depois, ele criou uma das maiores plataformas de trabalho remoto do país, permitindo que milhares de pessoas com ansiedade social encontrassem empregos dignos sem precisar enfrentar ambientes corporativos tradicionais. Eosinamons, o filósofo Sêneca, que sofria de asma crônica, escreveu: é na adversidade que descobrimos nossos verdadeiros dons. Veja como isso se aplica hoje. Aquela característica que te faz se sentir defeituoso pode ser exatamente o que te permite compreender e ajudar pessoas que ninguém mais consegue alcançar. Pense em Débora, uma advogada que tem dislexia. Durante anos ela lutou com a leitura de textos jurídicos complexos, mas essa mesma dificuldade a forçou a desenvolver uma habilidade extraordinária de explicar leis complicadas de forma simples e visual. Hoje ela é uma das advogadas mais requisitadas por pessoas que se sentem intimidadas pelo sistema judicial. Em breve, na nossa oração de transmutação divina, vamos pedir a Deus que nos mostre como nossas próprias limitações são, na verdade, portais para nossa missão única. Mas antes preciso te revelar algo ainda mais profundo sobre como Deus usa nossas fraquezas. No livro de Juízes, encontramos a história de Gideão, que se considerava o mais fraco de sua tribo, mas Deus o chamou de valente guerreiro. Por quê? Porque Deus não vê nossas limitações como o mundo vê. Ele as vê como instrumentos de sua glória. Existe uma passagem em Romanos 8:28 que ganha um significado completamente novo quando pensamos em nossas limitações. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Observe a palavra todas. Isso inclui suas dificuldades, suas lutas, seus aparentes defeitos. Um dos grandes mestres do estoicismo, Epiteto, que era deficiente físico e ex-escravo, ensinou: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. No mundo atual, pense em Stephen Hawking. Sua condição física extremamente limitante o forçou a desenvolver uma capacidade mental extraordinária para visualizar o universo de maneiras que outros cientistas nem imaginavam. Agora vou te ensinar como identificar o padrão divino em suas próprias limitações. Pense em Maria, uma executiva que conheci. Ela sempre foi considerada emotiva demais para o ambiente corporativo. Chorava facilmente em reuniões tensas, sentia profundamente os conflitos da equipe. Por anos tentou endurecer, se adequar ao perfil tradicional de liderança, até que um dia ela percebeu: sua sensibilidade emocional era um dom divino. Enquanto outros líderes focavam apenas em números, ela conseguia identificar problemas nas equipes antes que explodissem, mediava conflitos com uma sabedoria única, criava ambientes de trabalho verdadeiramente humanos. Veja como os 3 sinais divinos se manifestaram na vida dela.
a limitação persistente, sua emotividade excessiva, o dom especial desenvolvido, empatia profunda e inteligência emocional elevada, o grupo único que ela podia ajudar, profissionais sufocados pelo ambiente corporativo tóxico. E daqui a pouco, na nossa oração especial de transmutação, vamos pedir que Deus revele esse mesmo padrão em sua vida. Mas antes, preciso te mostrar algo impressionante sobre como identificar seu chamado divino através de suas limitações. O profeta Jeremias escreveu: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci." Pense nisso. Suas limitações não são acidentes, elas são parte do seu design divino. São ferramentas específicas que Deus colocou em sua vida para moldar seu caráter e prepará-lo para sua missão única. Como João, um médico que conheci. Sua dislexia severa o fez desenvolver uma memória visual extraordinária. Hoje, ele é um dos poucos especialistas capazes de identificar padrões raros em exames de imagem que outros médicos frequentemente deixam passar. Suas limitações o prepararam para salvar vidas de uma maneira única. Existe um momento poderoso no livro de Jó onde ele diz: "O que eu temia me aconteceu." Mas o que poucos percebem é que foi exatamente através desses medos e limitações que Jó descobriu sua verdadeira força espiritual. No final ele diz: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem." Carl Jung, um psiquiatra que revolucionou nossa compreensão da espiritualidade humana, estudando profundamente a conexão entre psicologia e fé, escreveu: "Até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossas vidas e nós o chamaremos de destino." No nosso contexto atual, isso significa que até reconhecermos verdadeiramente o propósito divino em nossas limitações, olhando para elas com os olhos da fé, continuaremos vendo-as como maldições em vez de bênçãos sagradas enviadas por Deus. Deixa eu te contar sobre Lucas, um arquiteto que conheço. Ele tem um grau severo de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Durante anos, sua necessidade de verificar cada detalhe múltiplas vezes o fazia se sentir um peso para sua equipe. Os prazos eram um tormento constante, mas um dia, algo extraordinário aconteceu. Um erro grave em um projeto foi evitado justamente por causa de sua atenção obsessiva aos detalhes. Hoje, ele é especializado em projetos de alta complexidade, onde o menor erro pode custar vidas. E em breve, na nossa oração de transmutação divina, vamos pedir que Deus revele como suas próprias limitações são, na verdade, proteção e direção para seu verdadeiro chamado. No livro de Isaías, 61:3, encontramos uma promessa poderosa: "E lhes darei uma coroa de beleza em vez de cinzas." Veja bem, Deus não promete remover as cinzas. Ele as transforma em algo belo. Suas limitações não precisam desaparecer para que você cumpra seu propósito. Elas são parte do seu propósito. Pense em Carla, uma professora de dança que sofre de escoliose. Por anos ela se sentiu inadequada porque não conseguia executar certos movimentos com perfeição. Mas foi justamente essa limitação que a fez desenvolver métodos únicos de ensino para pessoas com diferentes tipos de corpos e limitações físicas. Hoje, seu estúdio é referência em dança inclusiva. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos horrores dos campos de concentração nazistas, onde perdeu toda a sua família, escreveu: "Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos." Ele descobriu na experiência mais extrema de limitação humana possível que sempre existe um propósito a ser encontrado no sofrimento. No mundo atual, isso significa que suas limitações não são acidentes, são convites divinos para desenvolver uma força interior única. Na Bíblia,
encontramos a história de Paulo, que tinha um espinho na carne, uma limitação que ele pediu 3 vezes para Deus remover. A resposta divina foi profunda. Minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hoje, vemos o mesmo princípio se manifestando de formas extraordinárias. Em Gênesis, encontramos Jacó lutando com um anjo durante toda a noite. Da luta, ele sai mancando, mas também sai transformado, com um novo nome e um novo propósito. Que metáfora poderosa! Às vezes, nossas lesões são marcas de nossa transformação divina. Pense nas tartarugas. Na natureza, é justamente o peso de sua casca, aquilo que parece limitá-las, que as protege e define sua singularidade. Da mesma forma, aquilo que você vê como um peso pode ser exatamente o que te torna extraordinariamente único. O salmista escreve em Salmos 139:14: Te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Observe, terrível e maravilhoso, não existe separação entre os dois. São duas faces da mesma moeda divina. Em poucos momentos, vamos fazer nossa oração de transmutação divina. Será um momento sagrado de ressignificação, onde aquilo que você via como maldição será revelado como bênção. Na natureza, as pérolas são formadas quando um grão de areia, um invasor, uma irritação, entra na ostra. A ostra não remove o grão, ela o transforma em algo precioso. Da mesma forma, Deus não remove nossas limitações, Ele as transforma em joias raras. O filósofo Sêneca, que sofria de asma crônica em uma época, sem tratamentos, escreveu: O bom marinheiro navega com qualquer vento. Sua limitação física o forçou a desenvolver uma força interior extraordinária, transformando-o em um dos maiores pensadores de sua época. E agora, vamos nos preparar para nosso momento mais especial, nossa oração de transmutação divina. Chegamos ao momento mais sagrado de nossa jornada juntos. Vimos como aquilo que o mundo chama de limitação, Deus chama de propósito. Como aquilo que parece nos enfraquecer é exatamente o que nos torna extraordinariamente únicos. Relembremos os 3 sinais divinos que revelam como seu obstáculo é seu caminho. Primeiro, quando uma limitação persiste, observe o dom especial que ela desenvolveu em você. Segundo, sua forma única de resolver problemas, nascida de suas dificuldades, é sua assinatura divina. Terceiro, o grupo específico de pessoas que você consegue ajudar por causa, e não apesar, de suas limitações. Em Isaías 45:3, Deus promete: Dar-te-ei os tesouros escondidos nas trevas e as riquezas dos lugares secretos. É uma promessa que ganha novo significado quando entendemos que nossas maiores riquezas frequentemente estão escondidas em nossas aparentes fraquezas. Agora, convido você a fazer esta oração comigo. Se possível, feche seus olhos. Respire profundamente. Deixe que cada palavra toque seu coração. Pai Celestial, hoje venho diante do Senhor com meu coração aberto, reconhecendo que cada parte do meu ser foi desenhada por suas mãos divinas. Aquilo que o mundo vê como limitação, eu entrego em suas mãos para ser transformado em propósito. Aquilo que me faz sentir diferente, eu reconheço agora como sua assinatura única em minha vida. Senhor, assim como o barro nas mãos do oleiro, permita-me ser moldado por suas mãos divinas. Transforme minhas aparentes fraquezas em forças únicas. Converta minhas limitações em instrumentos de sua glória. Abra meus olhos para ver como o Senhor tem me preparado,
através de cada desafio, através de cada obstáculo, para uma missão única que só eu posso cumprir. Eu aceito meu design divino. Aceito que minhas imperfeições são portais para sua perfeição. Aceito que meus obstáculos são, na verdade, meu caminho. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a. Existem milhares de pessoas agora mesmo se sentindo limitadas, inadequadas, esperando uma palavra de esperança. Seu compartilhamento pode ser a resposta à oração de alguém. Deixe nos comentários: aceito meu propósito. Este não é apenas um comentário, é sua declaração pública de que você reconhece o design divino em sua vida. E se inscreva no canal. A cada semana, trazemos revelações profundas como esta, unindo sabedoria antiga com verdades eternas para transformar vidas. Lembre-se, aquilo que você vê como obstáculo, Deus vê como caminho. Suas limitações não são acidentes, são direção divina. Que Deus te abençoe e te faça perceber que você é exatamente como deveria ser, único, especial e divinamente desenhado para um propósito que só você pode cumprir. Nos vemos no próximo vídeo.